Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Uma partida muito interessante, eu gostei bastante dessa partida. Veja, aqui ele já trocou e saiu, né? Quando eu troco aqui, nós fomos para um ataque a G5, vejam. Deixa eu voltar aqui então e fazer o ataque a G5, veja. O ataque a G5, né, seria isso daqui, ó. Veja essa posição aqui, ó. Tá? Esse seria o ataque a G5, ó. E joga e é vez da branca, a branca joga. Ó. Então vamos voltar lá à posição, né? Vamos voltar à posição. Veja, eu saí, ele trocou, eu troquei, ele jogou, eu joguei, ó. A diferença do ataque seria aqui, ó. Se ele joga lá, já está no ataque a G5. Ele pegou e jogou, eu joguei e ele fechou, né? Então saiu do ataque a G5. E aqui é interessante, pessoal, o seguinte. Quando ele ataca aí, eu poderia ter feito isso, que eu falei para vocês. 2 por 2 não ficaria bom para ele, né? Embora ele pudesse vir, eu trocava. E ele vem lá, ó, né? Ele vem lá e dá uma partida gostosa de se jogar, né? Ou simplesmente ele toma, né? Troca. Aí quando ele vem, vai aqui, ó, né? Aí ele também pode vir, trocou, aí troca cá, e eu acredito com uma leve vantagem para branca, porque ela tem um lance a mais lá, ó. Então, obviamente, ele não faria isso, que levaria a uma pequena desvantagem. Agora, se ele joga cá, praticamente eu sou obrigado a fazer isso, ó, né? Eu sou obrigado a fazer, tá? Então, mesmo que eu jogue aqui agora, ó, e ele faz 2 por 2, ele vai ficar 3 por 3, né, na realidade. Ele vai ficar com 2 por 2 pela oposição. Por que ele vai ficar com a oposição? Que eu sei. Veja, ó, casa preta, casa preta, casa preta e casa branca. Então, quem joga tem a oposição, né? Quem joga tem a oposição. Então, quando ele jogar lá, né, que joga aqui, ó, né, você tem que unir as peças. Quando você está com a oposição inferior, você simplesmente tem que unir as peças. Ó. Se ele joga, você joga e vai empatar, né? Então eu achei também que simplificava bastante esse ataque, né? Aí eu fui no meu estilo e jogou. Aqui eu tinha esse lance que eu falei para vocês. Ele vem, a hora que eu fosse, ele dava lá e eu ficava muito ruim, né? Então aqui eu poderia ter feito esse também. Tá? Esse daqui ele troca, né? Ele troca e aí está ameaçando vir, ó. Eu não posso jogar esse, eu teria que jogar. Quando eu jogo, ele joga lá, ó. Né? Então veja que ficaria uma situação ruim para mim, né? Então eu falei, mesmo invertendo os lances, não fica bom. Aí eu joguei para o canto, ele jogou e aqui, quando eu dei esse lance, aqui que eu comecei a perder a partida, veja bem. Por quê? Porque o lance é ruim? Não, não é porque o lance é ruim. Eu achei excepcional essa partida por causa disso. Para vocês sentirem o 13º, a 13ª peça, que é o tempo. Aqui eu gastei um tempo muito acima do que o tempo da partida pede, né? Então veja, eu fiquei mal já no tempo aqui, aí ele deu o lance, e quando eu dei esse lance, que ele fez isso, que eu falei para vocês que eu tinha a dama lá, eu com a dama lá, eu sei que eu não perco mais a partida. Então veja, ó, eu dou lá, olha, dou lá, dou aqui, né? E faço a dama. Veja, ele não pode jogar que eu dou aqui. Se ele simplesmente joga, né? Era só eu jogar cá, ó. Né? Veja que interessante, né? E se ele joga para cá, ó,
Aí eu tenho aquele lá, ó. Veja, tem aquele lá, tem esse daqui, né? Tem até esse daqui, se eu quiser, que deve ganhar, né? Então veja, ó. Se ele toma, eu jogo lá, ó. Ele toma, eu tomo as 3. Agora, se ele jogar, eu jogo cá, ó. Aí vem com grande chance até de empate, né? Porque quando essas peças aqui saírem, ó, qualquer lance que eu der, né, ainda tem a chance do empate, né? Então ele joga, aí quando joga lá é só sacrificar e vir, né? Mas teria chance de ganho com o erro do adversário. Então veja, se eu faço a dama lá, mesmo que ele jogue, ó, eu jogo cá, né? E dificilmente vai acontecer alguma coisa. Ele não pode jogar aqui que eu dou, né? Então ele teria que atacar por cá, né? Quando ataca por aí, eu tenho essa jogada aqui, que embora eu acredito que empate também, né? Deve empatar. E aí, e essa daqui, olha, veja, se eu comento com... Eu nem comentei esse lance com vocês, porque ele dá aqui e ganha, ó. Ele dá aqui e ganha, né? Mesmo que eu dou lá, ó, ele dá, eu dou, ele toma, eu tomo, ele toma 2, joga lá, ó. Aí toma, né? Toma, se ele jogar cá, é só dar aqui e vir, ó. Novamente, 2 por 2 ele ganha na oposição, ó. Tá? Então vejam, se eu jogo lá, ele ganha aqui, né? Mas se eu vejo que não ganha aqui, teria esse golpe aqui, ó, né? Então, se eu analiso esse golpe nessa altura da partida, eu teria visto. Ah lá, ó, e toma as 2, toma, e toma as 2 para cá, e fim triste de amor, tá? Então, eu teria visto. Embora o correto, é o que eu falo para vocês, devido ao tempo, o tempo da partida. Como eu já tinha analisado que se ele viesse eu desse as 2, né? E aqui houve uma análise muito ruim minha, tá? Que eu justamente estava falando sobre a questão do tempo. Veja, onde... E ele tinha o tempo, é engraçado que ele tinha o tempo. Mesmo onde eu falei que ele não tinha, olha. Aí o que eu vi foi isso daqui, ó. Por isso que eu não vi o golpe lá antes. Aqui eu achei que ele não tivesse o tempo, mas tem. Olha como que damas é ingrato, ó. Ele tem o tempo para fazer a dama. Como que ele tem o tempo aqui, ó? Em que pese a chance de dar empate é grande, né? Veja. Aí vai lá e a chance de dar empate é grande, mas ele tinha o tempo, né? Deixa eu ver que aqui tem uma outra coisa. Ah, eu comentei isso daqui também com vocês, ó. Aliás, eu comentei isso, ó, né? Se ele viesse cá, era só ele jogar aqui e tá ganho. Porque agora eu não posso jogar e não posso dar, ó, né? Então veja, se eu der lá e trocar, ó, ele faz a dama e ganha. Aí eu teria que jogar, e aí ele simplesmente joga e está perdido. Tá? E está totalmente perdido, né? Então, quando tomou para cá, eu acredito que ficou perdido, totalmente perdido, né? A tomada teria que ser por aqui, ó. Tá? E se ele vier aqui, a dama lá também é ruim, ó. Quando você dá e dá as 3, toma, te sobra para matar a dama, né? Então é essa peça aqui que eu falei que ela é dobrada, ó. Tá? Então veja, começou a ficar ruim aqui. Começou a ficar ruim, ó. Então aqui tem todo tipo de opções, né? E aqui teve um negócio aqui, deixa eu me ver aqui se eu lembro o que foi que eu vi aqui. Ah, sim, ele viria, aí o lance correto seria esse daqui. Aí ele vem e eu vou lá, ó.
Veja que interessante, eu vou aqui, ó. Se ele der as duas por duas, olha que interessante, pessoal. É uma das jogadas, assim, fantásticas, né? Que a gente não vê devido ao tempo. É igual, eu gosto muito de citar 100, 200, 300, 400 metros, né? Com barreira, sem barreira nas corridas, né? Damas é a mesma coisa, veja. Eu vou ter que ter uma adaptação aí para voltar essas partidas 7 minutos, que dá uma diferença enorme com as partidas 10 minutos da live, né? Então você não tem como criar muito em 7 minutos, né? Porque na realidade não são 7 minutos, é em torno de 3, 4 minutos, né? Então tem que ser partidas diferentes. Veja que lindo isso daqui, ó. Toma e toma e toma lá. Quando toma, que joga cá, a branca joga lá, a preta joga lá, ó. Olha que interessante. Veja, agora a preta, se for, a branca se for, dá e dá, ó. Aí vem, né, joga, jogou e fim triste de amor, né? Então veja, parece uma posição superior das brancas, mas não é, né? As brancas também não podem fazer isso, ó. Porque dá lá e dá aqui, ó. E fim triste de amor, ó. Né? Então as brancas, no caso, sacrificam aqui, ó. Olha que situação periclitante. Aí vai. E aqui é uma morte de dama diferente que eu vou mostrar para vocês. Veja, a preta joga lá. Se a branca fizer dama aqui, a branca vai perder o jogo. A branca vai perder o jogo. Como que a branca vai perder aqui, ó? Ah, mestre, mas não perde não, porque aqui tem esse lance aqui, ó. Esse lance aqui ganha, ó. Aí a preta faz isso, ó, toma duas e toma duas em dama. Aí a branca joga, ó, chegou primeiro que a preta. Só que a preta joga cá, ó. Agora se matar, perde. Se não matar, perde também. Ah, tá certo. Então não pode jogar aqui. Então a dama joga cá, ó. Quando jogar cá, dá lá, ó. Dá duas e mata a dama cá, ó. Tá vendo, ó? E aí tem que sacrificar cá, vai, vem, vai, faz dama, joga, jogou. Quando joga é só jogar aqui e tá ganho. Ou jogar lá direto, né? Então veja, uma posição que parecia superior para a branca tá inferior. Então ela sacrifica e vai. Aí joga. Então o que que vai fazer? Vai jogar cá, ó. Veja, vai jogar cá, né? Quando jogar cá, tem uma morte da dama aqui diferente. A morte da dama aqui, ó. Toma e vem, ó. Olha como que é diferente. Agora a dama não pode ir lá, ó. Porque dá e dá, ó. E aí é fim triste de amor. Então o que que a dama tem que fazer? A dama tem que dar a dama dela aqui, ó. Trocar como se fosse peça, ó. Tá? E é claro que aí deve empatar. Ok? Então vejam, nessa posição aqui, como eu não vi o golpe, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Veja, como aqui nessa posição, que eu até comentei que o tempo estava caindo e eu não vi o golpe, eu teria que ter visto aqui, ó, nessa posição, o golpe que ele ganhou a partida. Por que que eu teria que ter visto aqui? Quando eu joguei, que ele jogou, que eu dei esse lance, tá? Aí eu fiquei que ele não podia jogar nessa e ele jogando essa, né? Se eu vejo o golpe aqui, eu não teria analisado essa troca, porque a troca ficou perdido. Não é o golpe que ganhou, o que perdeu o jogo foi a troca. Então o lance correto seria esse, mesmo que ele faz isso daqui, ó. Veja, eu tô bem aqui na parada, ó. Veja, eu tô bem. Ele é obrigado a jogar, eu jogo, ele joga, eu jogo lá, ó. Né? E mesmo que ele jogar, sacrifica e joga, ó.
Aí ele sacrifica cá e vem, vai lá, ó. Aí ele faz dama, joga cá, ó. Veja que é diferente, né? Daria uma posição totalmente diferente. Então veja, isso daqui eu não estou analisando, claro que esses lances eu não analisei, mas é uma posição jogável, é uma posição totalmente jogável. Por exemplo, se ele joga cá, ó, ele já fica inferior, ó, porque eu vou lá, ó, agora está inferior, né? Está bem inferior, inclusive, né? Ah, mestre, mas aí ele pode ir aqui, ó. Aí vai lá, ó. Aí vem, tem esse lance e tomar as duas lá, ó, né? Ou simplesmente joga, né? Aí se jogar, joga cá. Aí ataca, ó. Olha que interessante que fica o jogo, né? Fica bem interessante que vai, vem, ataca, né? Tanto faz fechar ou não. Aí joga lá, ó, né? Aí tem as duas. Tem um monte de jogo que, ou seja, seria outra partida, né? Então isso é o que eu falo para vocês. Eu estou mostrando isso, que muita gente fala assim, ah, mestre, mas aqui você devia ter trocado para trás, você devia... A partir do momento que eu decidi lá atrás essa troca para frente, qualquer outro lance seria outra partida, não é mais a análise da mesma partida, entendeu? Então, se eu falar esse lance aqui agora, é outra partida. Por que esse lance? Eu deveria ter visto esse golpe que ele ganhou aqui, ó, quando eu joguei lá, ó, quando eu joguei aqui. Aí, se eu vejo aquele golpe, aí eu jogaria essa outra partida, tá? Então, veja, aí eu jogaria essa outra partida. Então, o correto aqui, como eu tinha analisado a dama, era ter feito a dama, né? Porque eu estava esperando, na realidade, era esse lance, né? E não esse daqui. Aí, quando ele deu esse, que é o mesmo, para minha ideia é o mesmo. Então, quando eu troquei cá, tá perdido, ó, totalmente perdido, tá? Mas está perdido por causa do golpe, ó. Aí eu jogo, quando ele atacou, veja o que eu vou fazer aqui. Se eu jogar, ele toma, eu jogo, ele dá, ó, e vai lá, ó, e fim triste de amor. Não tem mais o que ver, né? Então, se eu fizer as duas por duas, ó, ele troca aqui, fim triste de amor, que é o lance que eu falei, que era muito temerário o B2, né? Então aqui a partida já está perdida. Então eu só joguei cá porque eu achei que ele viesse, não vi o golpe, né? E achei que aqui ele não tivesse tempo, mas mesmo assim ele tem o tempo, ó. Mesmo assim ele tem o tempo, e ele pode ir lá e pode vir cá, inclusive, né? Veja, agora ameaçou, dá e dá, ó, né? Aí tem que tampar, vem e vai lá, ó. Então veja como que é terrível a situação, tá? Foi uma partida muito boa, gostei demais mesmo, né? Então eu saí, ele deu, e aí não tem mais o que ver, tá? Aí tá totalmente perdido, ele deu o lance capcioso, que ele ganhou o tempo aqui, né? Aí eu fui, ele saiu, eu dei as duas, aí dá para trás, joga, e não tem. Ele poderia até ter jogado aqui e cá, ok? Aí ele fez isso, né? Então, se vai dar certinho, dá certinho, é fim triste de amor, ok? Um grande abraço a todos aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser.